Mais um devocional da Palavra de Deus com o título: Por que Satanás se transforma em anjo de luz? Aqui quem vos fala é o evangelista Pedro Silva. A Bíblia nos diz que Satanás se transforma em anjo de luz. E isso significa que ele faz de tudo para enganar as pessoas, até mesmo se disfarçar de algo bom. O grande propósito do diabo é promover a mentira e conduzir os homens ao erro. Então, para alcançar esse objetivo, ele faz qualquer coisa, até mesmo reivindicar ser um anjo de luz. No contexto bíblico, a expressão anjo de luz refere-se aos santos anjos de Deus. O contraste entre luz e trevas frequentemente é aplicado como figura do bem e do mal espiritual, respectivamente. Apesar de Deus ter criado todos os seres espirituais bons, uma parte deles se rebelou contra o Senhor e transgrediu sua lei moral. Esses seres espirituais pecaram, são chamados de anjos caídos ou demônios. E segundo a Bíblia, Satanás é o principal deles. Então, os anjos de luz são os anjos fiéis que estão a serviço de Deus, enquanto que os anjos das trevas são aqueles que pecaram e aguardam a condenação eterna. Entenda quem é Satanás. Satanás disfarçado de anjo de luz. Satanás tem tido esse comportamento de se transformar em anjo de luz, desde o princípio da história humana. Nas vezes em que ele aparece na Bíblia, tentando enganar alguém, jamais ele se apresenta como sendo um anjo caído, inimigo de Deus, de sua obra e de seu povo. Se ele tiver oportunidade, certamente ele se apresentará como um anjo de luz. Podemos dizer que, se ele aparecer a alguém, muito provavelmente ele dirá ser um anjo de luz, enviado por Deus, ao invés de dizer que ele é um anjo das trevas, querendo promover a destruição. É muito mais fácil, por exemplo, ele dizer a alguém: eu sou o anjo Gabriel, do que eu sou Satanás, adversário do povo de Deus. A Bíblia nos diz que Satanás se transforma em anjo de luz até poder ser útil para explicar alguns fenômenos que já aconteceram ao longo da história da Igreja. Curiosamente, a maioria das seitas que saíram de dentro do cristianismo teve origem em supostas aparições de anjos. Muitos fundadores de seitas reivindicam que um anjo de Deus lhes apareceu para transmitir uma nova revelação e uma nova mensagem. Isso está de acordo com o que a Bíblia Sagrada nos diz. Quando Satanás fez o homem cair no primeiro pecado, ele conseguiu convencer Eva de que ele tinha uma interpretação melhor acerca da ordem que Deus havia dado. Então, o primeiro casal, de fato, ficou convencido de que o tentador tinha razão e que seria uma atitude muito boa acatar o seu conselho. Livro de Gênesis, capítulo 3. Até mesmo quando o diabo tentou Jesus no deserto, ele usou as Escrituras de forma distorcida com a intenção de tentar validar suas propostas, como se supostamente elas estivessem em harmonia com a palavra de Deus. Mas, apesar de Satanás se transformar em anjo de luz, ele continua sendo como um leão astuto, buscando a quem possa tragar. Livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. A obra de Satanás, transfigurado em anjo de luz. Além de Satanás se transformar em anjo de luz, ele também possui agentes neste mundo que se dedicam a promover
do seu ministério do engano. O apóstolo Paulo fala sobre isto em sua carta aos crentes de Corinto. Ele escreve, porque os taus são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministro de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao 15. Neste texto, Paulo fala sobre a realidade de pessoas que se infiltram no meio da igreja se dizendo crentes em Jesus, mas na verdade elas são ministros enviados por Satanás. Essas pessoas tentam introduzir uma nova doutrina, uma nova visão, uma nova forma de interpretar as Escrituras e um novo evangelho. Mas o mesmo apóstolo também adverte: mas ainda que nós, o mesmo, o anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Satanás se transforma em anjo de luz para apresentar o mal como sendo o bem, para vender sua ideia de pecado como algo correto e justo, aproveitando-se da corrupção da natureza humana. Ele tem conduzido muitas pessoas ao erro. O coração do homem é tão inclinado ao mal que eles amam mais as trevas do que a luz. Livro de João, capítulo 3, versículo 19. Essas pessoas rejeitam a auto-revelação de Deus. Enxerga as obras das trevas como coisas boas. Mas tanto Satanás, que se transforma em anjo de luz, quanto seus pregadores da mentira e aqueles que são amantes do pecado, estão todos debaixo da condenação de Deus. Não seja enganado por Satanás, que se transforma em anjo de luz. No entanto, o crente verdadeiro deve estar sempre atento para não ser enganado pelas artimanhas de Satanás. Então, como discernir se é algo espiritualmente bom ou é apenas Satanás disfarçado de anjo de luz? A resposta está no conhecimento da palavra de Deus. O salmista escreve: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. O mesmo salmista explica qual deve ser o nosso relacionamento com a palavra que lança a luz da verdade em nossas vidas. Ele diz: quanto amo tua lei, é a minha meditação todo dia. Livro de Salmos, capítulo 119, versículo 97. Aquele que tem sua vida alcançada na verdade das Escrituras não cai na mentira do diabo. Ele é habilitado a reconhecer quando Satanás se transforma em anjo de luz para anunciar o engano. Por isso, o escritor do livro de Hebreus diz que o alimento da palavra é o que capacita o cristão para discernir não somente o bem, mas também o mal. Livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 14. Amém? Glória a Deus. Amado seja o Senhor. Aleluia.